Itamar, Isaías, Amarildo, Silvio Gomes, Mosquinho, Batista Miúdo, fomos todos a favor da troca do terreno do município com o senhor Hernani Caetano, acreditando em muito na comissão de avaliação do município, na idoneidade dos avaliadores, senhor Agostinho, José Ricardo e José Campos de Souza. Mesmo tendo, senhora presidente, 10 vereadores a favor, mesmo sabendo que a prefeita Béia tinha intenção de construir mais de 1000 casas para as pessoas carentes, o então vereador Pedro Lucas entrou com uma denúncia ao Ministério Público, afirmando que houve subavaliação, acusando ter havido indícios de corrupção na avaliação na época. Inclusive, como vocês viram na fala, o vereador Pedro Lucas, quando na minha defesa ao projeto, o mesmo afirmou que eu defendi o projeto porque tinha interesse no mesmo e que havia corrupção na avaliação junto ao Executivo. Na época, o senhor Edmir, você não acredita, fui muito questionado pela população. Mesmo sabendo que a intenção da prefeita Béia era para a construção de mais de 1000 casas, mesmo assim o vereador entrou com representação do Ministério Público. Hoje trago essa casa o resultado da apuração do Ministério Público, que arquivou o processo com os seguintes dizeres: ocorre que aportou nesta Promotoria de Justiça a manifestação formulada pelo então vereador Pedro Lucas Rodrigues, nas folhas 0408, afirmando que houve a subavaliação do imóvel público dado em pagamento, ocasionando enriquecimento ilícito dos agentes envolvidos, bem como prejuízo ao erário, configurando-se, assim, atos de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92. Tal expropriação, conforme afirmado pelo secretário municipal de Planejamento e Urbanismo da época dos fatos, Marcos André Lamy, visava possibilitar ao município adquirir uma área adequada à implantação de unidades habitacionais financiadas pelo programa social Minha Casa Minha Vida. Para tanto, havia sido feito um levantamento das áreas do município passíveis de permuta das áreas de terceiro, localizadas nas regiões periféricas da cidade, apropriadas ao desenvolvimento do projeto habitacional consoante nas folhas 54 e 55. Conforme se verifica, o vereador Posto, nos termos de declaração das folhas 136 e 144, que os dois imóveis objeto da permuta foram avaliados em meados de janeiro de 2010, no valor de R$1.300.000 cada, pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do município de Patos de Minas, compostas pelos avaliadores José Campos de Souza, José Ricardo Ávila e Agostinho de Moraes. Todavia, o representante Pedro Lucas Rodrigues afirmou nas folhas 5 que essa transação imobiliária foi duvidosa e que entendia ter havido o dolo por parte daqueles que a fizeram, causando sérios prejuízos ao erário público, sob o pretexto a pressão de que o imóvel adquirido é para a implantação do programa Minha Casa Minha Vida. Disse ainda: é uma improbidade administrativa gritante causada pelo chefe do Executivo Municipal e de todos aqueles que se envolveram diretamente no processo de negociação para se chegar à doação, para chegar à dação em pagamento ao senhor Hernani Caetano da Silva, especialmente no que se refere à subavaliação
dos imóveis de propriedade do município de Patos de Minas. Desta feita, a fim de esclarecer todas as possíveis controvérsias afetas à avaliação dos imóveis, objeto da permuta feita pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do município, foi solicitado à Central de Apoio Técnico, SEAT, das folhas 585, que realizasse perícia técnica a fim de avaliar os dois imóveis registrados sob o número 58061 e o número 2/47404, livro B, livro 2B, do cartório de registro de imóveis de Patos de Minas. Nesse sentido, os terrenos objeto de investigação do presente inquérito civil foram avaliados tendo como referência o atual mercado imobiliário de Patos de Minas, folhas 593. Consta dos autos a avaliação pericial que aponta o seguinte: o terreno que era de propriedade do município foi dado como indenização ao senhor Hernando, foi avaliado em R$1.505.000. Lá do outro terreno, adquirido pelo município através da permuta, foi avaliado em R$3.089.000. Oportuno observar, senhor presidente, outro 5, que a vantagem obtida pelo município de Patos de Minas com a permuta realizada ultrapassa o percentual de 100%, malgrado a época de realização de dotação e pagamento dos valores correspondentes às avaliações dos terrenos, se equivalesse atualmente o terreno desapropriado pelo município. Possui valor comercial inúmeras vezes maior do que o terreno cedido pelo particular Hernando Caetano a título de indenização. Desta feita, infere-se que o erário público não suportou prejuízo conforme afirmado na representação de folhas 0408, mas, ao contrário, obteve uma margem de lucro considerável, visto que o terreno adquirido pelo município é consideravelmente mais valioso do que o terreno por ele cedido. Considerando a ausência de prejuízo ao erário decorrente da permuta de terrenos realizada entre o município de Patos de Minas e o particular Hernando Caetano da Silva, promovo o arquivamento do presente inquérito civil público. Isso, palavras do Ministério Público. Por tudo isso, senhora presidente, neste momento, venho em nome desta Casa pedir desculpa à Comissão Avaliadora de Vereadores, senhor Agostinho, homem que criou sua família com integridade, ao José Ricardo, corretor antigo, investidor na nossa cidade e cumpridor de seus deveres, ao senhor José Campos de Souza, pessoa benquista em toda a nossa cidade, e a prefeita Béia por calúnias. Todos os avaliadores merecem nossa desculpa pelo ocorrido da época, porque, além de tudo, fazem esse trabalho gratuito. Além disso, senhores vereadores, as pessoas que precisam perderam a oportunidade de adquirir sua moradia. Na época, mais de 1000 casas que eram feitas pelo projeto Minha Casa Minha Vida, e o detalhe, seria feita pelo município, e os lotes sairiam de graça. Não por empresas, como quer o senhor prefeito atualmente. E o valor dessas prestações dessas casas hoje, que sairão do programa Minha Casa Minha Vida, as prestações ficarão muito mais caras. Então, senhora presidente, nesse momento, encerro minhas palavras, agradecendo a essa Casa por ter dado essa oportunidade de esclarecer o quanto fomos atacados naquela época em defender as 1000 casas em Patos de Minas,
e constatou que a ex-prefeita Béia tinha razão. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos. O orador inscrito não pode ter argumentações posteriores. Nós nos calaremos e apenas ficaremos com o entendimento que conseguimos captar das informações dos nossos colegas. Mosquinho, você vai querer falar? Som. Senhora Presidente, eu vou fazer de forma mais objetiva a minha fala, até porque eu não, em função até dos acontecimentos, eu não iria manifestar. Mas como os dois oradores que me antecederam, eles me instigaram a fazer uma reflexão aqui também de algumas questões pontuais que eu acredito que não possa deixar passar batido neste momento. Senhora Presidente e demais vereadores, para mim é uma alegria muito grande quando vem o Brás, faz na verdade o Brás ele fez não poderia dizer uma fiscalização da obra, mas deu uma publicidade das obras do prefeito, que são obras estruturantes da nossa cidade, mas que já vieram de outrora, vieram de outros tempos. Mas isso não impede que o Brás tenha todo o direito de fazer, até porque eu reconheço que ele foi até corajoso e deveria ter feito, o prefeito até reconhecer ele como líder, porque na verdade o que deu para, de forma bem sistemática, entender aqui é que houve uma publicidade das obras. Tomei um café desse, café na minha garganta da gente. Mas o Bartolomeu também fez um balanço, e eu vou, não de uma forma crítica, mas aí, acima de tudo, de uma forma mais propositiva, para mostrar que nessa casa aqui a gente não está aqui só para colocar e pontuar coisas negativas, não. Mas naquelas obras que o Brás reportou aqui, e inclusive com slides, e nesse resultado que o Bartolomeu também externou o seu posicionamento e a decisão do Ministério Público, eu vou manifestar no seguinte sentido. Muitas vezes eu sou um defensor de políticas públicas, eu defendo ações governamentais mais duradouras. E os dois exemplos aqui anteriores puderam reforçar essa minha tese. Qual que é a minha tese? É que o governo, tanto do Lula e tanto da Dilma, são governos republicanos. O que é governo republicano? O governo republicano é aquele que não olha a cor partidária, ele não olha o cunho ideológico, ele está pensando na coletividade. E nesse ponto, eu acho que nós fomos muito felizes em ter o presidente Lula, com aquela magia, com aquela visão de transformação social que ele tem, e a própria presidente Dilma, que veio dar sequência nas mudanças estruturais que o nosso país precisa. E eu, de forma bastante incisiva, faço questão de registrar aqui, até porque, Brás, Vossa Excelência na filosofia nietzschiana, que Vossa Excelência domina e conhece, é importante o político, a pessoa, o ser humano, não só fazer a passagem, nem mesmo se ele olhar para trás, porque quando você olha para trás, pode ter um perigoso olhar para trás, como diz Nietzsche, mas o que nos vale mais no movimento é a possibilidade da gente construir pontes. Essa construção de pontes, a construção de pontes tem um sentido simbólico, figurado, mas é essa passagem de um governo para o outro,
como fez Lula, passando o governo para Dilma. E a Dilma agora fazendo essa construção de transformar esse país, que já estava parado há mais de 500 anos, e nós conseguimos, em 12 anos, colocar mais de 36 milhões saindo da pobreza. Aqui em Patos, para as pessoas meditarem e refletirem. Vocês não imaginam de todas as obras estruturantes, por isso que minha fala, eu ia fazer uma fala mais organizada, mais sequencial, mas eu vou apenas, como todos já externaram aqui algumas ações do nosso governo federal, só que não citava que era o governo federal. Fazia aqui a explanação das creches, mas não falava, isso é recurso do governo federal. Fazia aqui a explanação que a UFO está implementada no nosso município, porque teve uma ação efetiva do governo federal, quando começou com o Reúne, no governo Lula, e fazendo a passagem para a presidenta Dilma. Quando se construiu o SEASA, no governo do Antônio do Vale, foi o governo federal. Quando se construiu o IFTM, que teve uma participação efetiva da professora Edmeia, que enche o olho, os olhos, se emociona, o coração palpita, teve também a ação do governo federal. A duplicação, aquela estrutura ali, fora as creches que estão sendo construídas, essas unidades básicas de saúde, a JK, a duplicação das rodovias, tudo verba do governo federal. Então, o que eu quero resgatar com isso? E que há uma importância muito grande quando se pensa no futuro de várias gerações. E aí, quando eu faço um pronunciamento duro, firme, daquela forma que eu fiz na reunião passada, só eu sei o reflexo que isso tem quando eu passo nas ruas e caminho em cada rua, em cada esquina, em cada beco, em cada bairro dessa cidade. Aí eu entendo a dimensão do que é importante a contextualização. Quando você traz para um contexto as coisas que são reais. E é por isso que eu não poderia deixar de fazer esse pronunciamento aqui, não em função do que eu iria falar se fosse orador escrito. Porque se eu fosse orador escrito, eu já tinha preparado, eu ia falar de outra forma, ia seguir um roteiro. Eu estou falando de improviso em cima da fala do Brás e da fala do Bartolomeu. Sabe, professor? Mas a gente precisa resgatar isso. A gente precisa fazer justiça. E fazer justiça é reconhecer o trabalho de todos. É reconhecer que no governo passado, por mais crítico que eu fosse, eu tinha um posicionamento crítico, uma visão crítica, um posicionamento político, dentro de determinados momentos, inclusive me posicionei contra, mas há de reconhecer que a ex-prefeita também teve um papel incisivo importante na construção da nossa cidade. Da mesma forma como teve outros. O próprio Antônio do Vale, que é uma pessoa que merecia de forma bastante correta, de forma justa, ser reconhecido pela sua trajetória e pela sua história política. Não merecia um resultado que, quando ele se propôs a ser candidato, o resultado eleitoral não condiz com a história dele e com a trajetória dele e pelos serviços que ele prestou ao nosso município. Nós temos que reconhecer na pessoa do Zé Humberto também, quando fez algumas mudanças estruturais, principalmente na questão da saúde. Eu sou uma pessoa, por isso que eu te falo, muita gente, eu não vim para ser compreendido. Eu não vim só para ser compreendido, apesar que eu entendo, Brasil, que o dissenso e não o consenso, o dissenso é muito melhor e é mais democrático, porque é no dissenso que constrói a democracia, e não é no consenso. Isso é no Alberto Bob falado, é no dissenso, porque é no dissenso que você permite a pluralidade, você permite vários pensamentos, é que você respeita as diferenças. E você aqui foi muito feliz. Eu te faço de forma sem nenhuma pretensão de ser pejorativo na sua fala, hora nenhuma essa é a minha intenção. Eu só acho que você fez o papel do líder. Se é certo ou errado, mas fez o papel do líder. Defender o governo. Defender as ações do governo. Se são recursos oriundos do governo federal, se são recursos oriundos do Estado, não interessa, mas fez um papel de defesa
do prefeito Pedro Lucas. Vossa Excelência, pela exposição que fez, foi tranquilo nesse sentido. E aí, senhora presidente, eu vou encerrar, até porque eu ia fazer um pronunciamento mais sequencial, no sentido assim, de pontuar data, momento histórico que foram construídas as obras, o que houve de avanço, Bolsa Família, enfim, o que são as políticas públicas, as políticas sociais, as políticas transformadoras. Mas eu não posso deixar, senhora presidente, de encerrar minha fala, deixando bem claro aqui um descontentamento. Não é polêmico, não posso ser polêmico, que eu já, inclusive, eles falam, o Bosquinha é corajoso. Não, a coragem é na obra do Guimarães Rosa, para que a vida da gente é ter coragem. É necessário ter coragem. Aliás, só de viver já é perigoso. Então é preciso ter coragem para pontuar e fazer com que as pessoas despertem a consciência mais crítica. Mas, se não me engano ontem, eu até estou à procura dessa fala, se não me engano ontem, e se eu estiver errado, o Lindomar até permite uma parte, eu sei que o orador no escrito não pode dar uma parte, mas pelo menos para ele me dá o feedback, me dá o retorno se realmente corresponde à verdade. Uma liderança política da nossa cidade, professor, que tem influência em todas as entidades, todas as organizações, enfim, ele é uma personalidade política da nossa cidade. Eu não vou citar o nome desse cidadão. Só sabe por que eu não vou citar o nome dele? É porque eu não ouvi o programa. Eu recebi essa informação e eu vou checar primeiro, e se for verdade eu vou rebatê-la aqui na frente, todo mundo citando o nome dele. E vou falar olhando para ali, ó, para aquele ali que está me assistindo, que ele estava num programa de uma emissora de rádio, falando que agora, com a possibilidade da vitória do governador Pimentel, que poderia correr uma mala preta. Que mala preta iria correr no dia aí? Que mala preta é essa? Quem está acostumado com mala preta não somos nós não. Não somos nós não. Se for verdade, eu vou citar o nome desse cidadão aqui para provar que eu não tenho receio. Eu não tenho, se o Lindomar falar que é, eu cito o nome agora. Eu cito, porque mala preta não existe aqui não. A consciência crítica do povo de Patos não vai se vender não por mala preta. Se no passado eles estavam acostumados com isso, nós estamos presente e estamos pensando no futuro. No futuro nós temos novos paradigmas, nós temos nova história para construir. Mala preta? Que mala preta é essa, Gastão? Que mala preta é essa, Lindomar? Eu quero saber qual que é essa mala preta, não é só pela cor não. Eu quero saber o que tem dentro dessa mala preta. Porque se for verdade a insinuação que essa liderança política, que é uma referência para alguns aqui, está falando que a eleição pode ser decidida pela mala preta, ele está muito equivocado. Porque há uma consciência crítica do povo de Patos. O povo de Patos sonha. E quem tem sonho não tem medo. Quem tem sonho não tem medo. E é por isso que eu encerro minha fala. Senhor presidente. Proposições? Por gentileza. Pois não. Muito obrigado. Não, justamente isso que eu ia falar. Justamente isso que eu ia fazer referência. Mas na sequência eu terei esse posicionamento. Só peço a palavra alguns instantes, porque o nobre orador, João Bosco, ele fez uma referência ao nosso nome, e quando ele fez uma referência ao nosso nome, ele deveria ser mais incisivo e claro nas suas palavras, em citar a emissora, porque se ele faz referência a mim, ele faz referência ao horário em que eu trabalho no rádio, como comunicador aqui em Patos Mendes. Não deixar nas entrelinhas e colocar da forma que ele fez as suas referências. Em relação à entrevista e o líder ao qual ele faz referência, o único líder que nos deu entrevista na data de ontem, o João Bosco, foi o senhor Arlindo Porto, pela manhã. O senhor sabe muito bem disso, o senhor poderia ter feito referência também, porque não tem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema. Sobre essa insinuação que o senhor faz referência, eu até como o senhor não ouviu, não sei a forma que chegou até o seu conhecimento,
Eu gostaria que o senhor, inclusive, solicitasse, né, a matéria, a entrevista, a gravação, da forma que o senhor preferir, será colocada à disposição do senhor, sem nenhum tipo de dificuldade, né? E o senhor pode fazer isso, solicitando a direção da referida emissora, para que coloque à sua disposição, para que o senhor faça a avaliação da fala, porque cada um tem um tipo de interpretação. No meu entendimento, na minha interpretação, eu não entendi dessa forma que foi colocado, mas talvez mais como sentido de orientação à população, às pessoas, que nesse momento tomem cuidado, porque é um momento importante, decisivo, que pode acontecer algumas atitudes que não são as mais corretas. Mas é isso que eu gostaria de falar ao senhor, já que o senhor fez referência ao nosso nome. E para concluir, nesse instante, com a maior tranquilidade possível, eu acho que nós finalizamos aqui o horário eleitoral gratuito da NTV hoje, né? Eu acho que nós finalizamos aqui com as falas anteriores, né? Inclusive gostaria que a própria Justiça Eleitoral, né, inclusive no programa passado, de uma maneira denegrindo. Hoje, de uma maneira publicitária, sobre alguns nomes que são candidatos e que concorrem às eleições nesse momento. Talvez a Justiça Eleitoral deveria até solicitar as fitas, porque isso aqui é pago com dinheiro público, a transmissão das reuniões da Câmara Municipal, e talvez devesse ser utilizado para transmitir, para discutir projeto, não para fazer propaganda eleitoral de candidato A ou de candidato B. Como foi feito aqui hoje, em referência a candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Patos de Minas, como também de Lula, que não é candidato, mas que visivelmente apoia aí a candidata a presidente do nosso país. Não sei se a imunidade parlamentar, essas garantias, a fazer propaganda visível, clara, nesse momento. Nós temos um canal aberto que está transmitindo essas reuniões, paga com dinheiro público, e reunião passada, reunião de hoje, na verdade está sendo utilizado o espaço, claramente intencional, para fazer referências a esses nomes. Lamento profundamente, e depois até a gente deveria fazer uma avaliação disso, mais profunda, mais precisa. Não vai acontecer novamente, até porque a eleição agora acho que acontece antes da próxima reunião legislativa, que será transmitida mais uma vez, né? Mas de qualquer forma, não sei qual o apanhado da aceitação e da visibilidade dessa transmissão. Quantas mil pessoas estão assistindo nesse momento? Será que são milhares, centenas? Não? Para utilizar um espaço pago com dinheiro público para fazer propaganda eleitoral? A Justiça Eleitoral é bem clara, né? E tem as suas regras, tem os seus limites, tem o que pode e o que não pode. Então, eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de cuidado em relação a isso. Você da parte, vereador Grasfaldo. Olha, inclusive, embora, né, já quebramos alguns protocolos, quando o vereador Bosco coloca a questão que eu não citei algumas questões, justamente, não sei se é porque eu sou novo como vereador, eu evitei ao máximo confrontar algumas questões que dessem a conotação de horário eleitoral, de propaganda política, mas, né, claro, tinham as placas, estavam lá, estava escrito governo federal, inclusive com as tarjas devidamente colocadas, como manda a Justiça Eleitoral. Enfim, penso que fiz meu trabalho, não gostaria de ser interpretado como porta-voz de A ou B, no sentido de favorecimento, mas é justamente no sentido de esclarecer a população. É preciso dar publicidade àquilo que acontece, é preciso dar publicidade àquilo que nós fazemos, e apenas uma pequena referência ao que comentou o colega, o vereador Bartolomeu, né? Indiferente de quem iniciou uma obra, eu vou fiscalizar do mesmo jeito. Indiferente de quem começou, para mim pouco importa. É importante que nós nem tenhamos esses caprichos. Isso começou em governo A, B, isso começou quando ainda era o Antônio do Vale, né? Nós temos a nossa responsabilidade, indiferente de quem esteja no poder. Tudo bem, vereador. Perfeitamente. Não é cortando. Volta a palavra ao Lindomar. Pois não. Eu gostaria de pedir ao vereador Lindomar que você foi citado questionamento sobre a rádio, o que você tivesse com esse assunto e qualquer problema posterior, qualquer contestação, você poderia fazer no momento oportuno. Senhor presidente, mas em relação ao assunto que ele citou, do programa de rádio, já fiz a observação e apenas dei uma sequência no sentido de nós observarmos, que a senhora como presidente só tem essa preocupação, que nós não podemos usar o dinheiro público, pagar para transmitir reunião da Câmara,
para ficar fazendo propaganda de candidato A ou de candidato B. E a senhora tem que entender que a senhora está extremamente preocupada também com isso, que pode trazer algum dissabor ao nosso legislativo, à imagem da Câmara, à imagem de todos os vereadores. Eu acredito que o povo quer que a gente utilize o dinheiro para pagar a transmissão de Câmara, para ficar fazendo propaganda de determinados candidatos. O momento não é para isso, não é verdade? Eu agradeço a senhora essa oportunidade de fazer essa observação. Nada em relação à própria MTV, até porque está sendo utilizado o espaço dela para isso e ela não tem nada a ver com isso, e fique bem claro, nem a sua direção. Mas fica aqui esse registro, e eu acredito que é um registro que a própria população, aqueles que nos acompanham nesse momento, devem concordar conosco. Mas aquele que não concorda também tem todo o seu direito, porque é de livre-arbítrio de cada um opinar e ter também o seu posicionamento político. Muito bem, dando prosseguimento então à nossa reunião, passaremos para as proposições sem discussão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em reunião no dia 23, às 13 horas, analisou e emitiu pareceres de constitucionalidade e legalidade a vários projetos. Solicito ao vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro que os devolvam para análise, discussão e votação. Senhor presidente, a CJR teve se reunida e está devolvendo os projetos com parecer favorável. Projeto de lei complementar número 614 do Executivo Municipal, aumenta o número de cargos que especifica, que identifica. Projeto de lei complementar 610 do Executivo Municipal, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto de lei complementar 606 do Executivo, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto de lei número 604 de 2014 do Executivo, cria no âmbito do Instituto da Previdência Municipal de Patos de Minas emprego, cargo de chefe de gestão financeira e da outras providências. Esse projeto com duas emendas. Projeto de lei 608 do Executivo, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto 4002 de 2014 do Executivo, autoriza a promover a apresentação do imóvel que especifica. Projeto de lei 399, Tamara André, denomina Ernestina Joaquim de Jesus, atual rua 5, localizado no bairro Alto Queixadas. Projeto de lei 3995, Tamara André, denomina Sebastião Vaz da Mota, atual rua 13, localizado no bairro de Alto Sorriso. Projeto de lei 4004, João Batista Gonçalves, declara de cidade pública Caixa Escolar, ali do Morro Neto. Projeto de lei 3997 de 2014, Zé Osmar, denomina Madalena Soares, atual rua 7, localizado no bairro Afonso Queiroz. Projeto de lei 613, Executivo Municipal, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto de lei complementar número 609, do Executivo, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto de lei 607 do Executivo, aumenta o número de cargos que identifica. Projeto de lei 4003, Lázaro Borges, institui o município de Patos de Minas, o dia do agente de saúde. Projeto de lei 611, cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas o cargo de ouvidor regional de saúde. Isso com emenda também, vereador Francisco. Projeto de lei complementar 615 do Executivo dispõe sobre o programa de recuperação fiscal no âmbito do município de Patos de Minas, com concede benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso e estabelece normas para a arrecadação extrajudicial. Nesse momento, a senhora presidente, também devolvo o projeto que estava sob minha vista, 3991, autoriza promover a executação do imóvel que especifica. Solicito então do nosso secretário, o Baltazar, que coloque os projetos que serão analisados agora em ordem para que os senhores vereadores possam acompanhar a votação com mais eficácia, com melhor entendimento. Nós vamos votar então os projetos que foram analisados na tarde de ontem
pela comissão. Todos esses projetos, me parece que vão parecer favoráveis. Só temos um projeto que tem uma emenda, segundo o que nos consta. Com a palavra, o vereador Antônio Tonhão da Copasa. Estou devolvendo o projeto 3913, por fim, com parecer favorável. Ok, então o 3913 também foi devolvido pelo vereador. Por gentileza, qual que é o 3913? Copasa, eu estou procurando aqui, vereador. 3913 é segundo turno, ele já foi votado no primeiro. Do passe, né? Deixa eu me presta aqui, gostei. Então, esse é para o segundo turno. Aqui concede gratuidade e benefício do transporte coletivo urbano, parte deles. Que nós faremos a votação no próximo turno. Nós estaremos votando agora no primeiro turno. Por favor, isso aqui tem emenda? Esse projeto aqui é do Executivo Municipal, projeto de lei complementar 604/2014. Esse projeto tem uma emenda. Então, ele cria no âmbito do Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas e Freire o cargo de chefe de gestão financeira e dá outras providências. Esse projeto é o 604/2014. O projeto de lei complementar. Só, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto ele ficou em vista conosco. No final da reunião passada, nós liberamos. Ele está relacionado ao Instituto de Previdência Municipal, o cargo chefe de gestão financeira, e que no entendimento da responsável, da coordenadora do IPREM, existe essa necessidade. Ok. Então vamos votar inicialmente o projeto, posteriormente passaremos para são duas emendas, posteriormente passaremos para as emendas. Então, em votação do projeto. Com a palavra, o vereador Bosquinho. Senhora Presidente, eu vou ser bem pragmático também, no sentido de fazer uma avaliação desse projeto. É questão muito rápida que eu vou analisar. Até por isso, vou votar contra no primeiro turno, porque eu sou contra a indicação da forma que foi elaborado o projeto. Obviamente, eu fiz uma emenda. Se caso a emenda passar, obviamente eu votarei no segundo turno a favor. Mas, na questão deste projeto, está criando aqui um cargo que, no meu entendimento, é meramente mais um cabide de emprego. Vou chamar assim, cabide de emprego. Porque lá no IPREM já tem o controlador do IPREM, tem o contador do IPREM, tem o assessor jurídico, que domina, inclusive, tecnicamente, as questões financeiras. E, infelizmente, está criando-se um cargo desse, no meu sentido, é meramente para contemplar alguma pessoa, algum segmento que até então não está contemplado. Então, eu vou votar contra, e fiz a emenda que esse cargo, se caso esse projeto passar, porque além disso, doutor Francisco Franquiano, lá na Prefeitura, Vossa Excelência conhece, inclusive, bem mais do que eu. Vossa Excelência é um profundo conhecedor do direito administrativo, professor, é doutor na área. Mas Vossa Excelência também é doutor na área do conhecimento dos recursos humanos da Prefeitura. Talvez poucos conheçam a Prefeitura como Vossa Excelência, principalmente quando se toca na questão dos recursos humanos. Lá na Prefeitura tem muita gente importante, os servidores tem muita gente qualificada, muita gente competente. Da maneira que foi feita aqui, inclusive, se eu pegar o último, na justificativa aqui, você vai ver que está dando um indicativo que tem que estar com curso ou com certificado feito em tal centro educacional, enfim, ou qualquer formação dele. Ou seja, dá para ver que é uma coisa de forma premeditada, direcionada. E eu entendo que lá, se na pior das hipóteses esse projeto passar, lá na Prefeitura tem quadros técnicos competentes que poderiam assumir essa função.
função. Apesar que eu entendo que lá no próprio IPREM, quem conhece a estrutura do IPREM sabe disso, ali não necessitaria desse quadro técnico. Não necessitaria. Porque tem controlador, inclusive tem controlador específico do próprio IPREM, né? Não é nem o controlador geral do município. Tem os advogados e tem também o contador. Enfim, a minha análise que eu faço de forma bastante resumida, assim eu poderia até aprofundar e explicar com outros teor. Mas eu até tenho certeza que depois o doutor Francisco Anguiano irá completar esse raciocínio meu. Fica aqui o meu voto contrário a essa matéria e esse projeto. Senhora presidente. Com a palavra, vereador doutor Francisco Anguiano. Eu sempre ouço com atenção as falas do João Bosco, porque são sempre ponderadas, né, e bem colocadas tecnicamente. Entretanto, nesse caso, João Bosco, você vai me permitir discordar do senhor, pelo seguinte motivo. Esse cargo hoje é uma exigência legal. O IPREM hoje tem que aplicar fundo previdenciário mais de 100 milhões de reais. E tem, para fazer essas aplicações ou para operar no mercado financeiro, é indispensável que a pessoa tenha um credenciamento junto ao Tesouro Nacional. E esse é o servidor, essa é a formação específica. Nós temos mais de uma pessoa, o ex-controlador tem, servidores do IPREM. E eu também, com a mesma preocupação que o senhor, entendendo necessário o cargo, até pela responsabilidade, e entendendo a necessidade de que o ocupante desse cargo tenha muito mais que um compromisso político de ter sido indicado pelo prefeito, ele tem que ter um compromisso moral e técnico com o serviço público. E, em tese, quem tem essa preocupação sempre são os servidores efetivos. Por isso a emenda de minha autoria e da autoria de Vossa Excelência, para que o prefeito possa escolher quem ele quer que exerça esse cargo, porque vai administrar mais de 100 milhões ou aplicar mais de 100 milhões do Instituto de Previdência. Mas eu entendo que o quadro efetivo do município dispõe desse servidor. Então, eu espero sinceramente que a nossa emenda passe, que o prefeito possa fazer a indicação, aquela qualificação, a qualificação exigida hoje pelo Tesouro Nacional, como tem alguns gerentes de bancos, ou seja, tem que ter um credenciamento para aplicar no mercado financeiro. E a única coisa que se exige é que a pessoa tenha compromisso com o serviço e não com a política. E os servidores efetivos são essas pessoas que têm compromisso com o serviço. Eu também espero sinceramente que o projeto passe com a emenda e o prefeito possa escolher para um cargo de confiança entre os servidores efetivos do município. E disse do município porque tanto pode ser efetivo do IPREM, quanto da Câmara, quanto do próprio Poder Executivo. Porque os servidores efetivos desses três órgãos contribuem para o IPREM. E o IPREM, na verdade, não é um órgão da prefeitura, como muitos pensam. É uma autarquia com autonomia administrativa, financeira e que cuida do futuro do nosso servidor efetivo que deposita ali a sua contribuição previdenciária. Então, eu peço a todos os colegas que aprovem o projeto e aprovem o emenda. Muito obrigado. Senhor presidente. Como o projeto tem o parecer favorável, né, da comissão, as emendas também, a comissão foi a favor, né? Então, nós passaremos a votação. Com a palavra, vereador Brasval. Não, apenas para fortalecer, embora aqui seja para fortalecer os termos jurídicos aquilo que o vereador Franquiano fala, mas é porque nós participamos aqui da reunião da comissão e que nós discutimos essa questão e de que hoje o IPREM, primeiro, embora tenha essa questão da participação da prefeitura, até para as pessoas que estão nos assistindo, que elas entendam, ele é um órgão, de certa forma, independente. Ele administra, né, os recursos daqueles que estão vinculados ao município, ele tem a obrigação de investir, ele tem a obrigação de fazer com que esses valores sejam ampliados, que se não se tenha prejuízo, e daí a importância de que esse cargo seja de fato criado pelos valores que ultrapassaram aqueles pré-estabelecidos, ou seja, o IPREM ampliou o seu volume de arrecadação. Então, eu estou apenas dizendo que não é uma questão de malversação, né, ou de que há uma questão nebulosa sobre a criação desse cargo, mas que ele é extremamente necessário
estejamos alinhados com aquilo que pede a legislação vigente. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então, em votação, em discussão e votação, o projeto de lei complementar 604/2014, que cria o cargo de chefe de gestão financeira do emprego. Peço a palavra, senhor presidente. Só para Palavra o vereador Itamar. complementar as palavras do Dr. Franquiani, inclusive parabenizar o Bosquim com a emenda. Eu acho que a emenda dele são de grande valia, sem problema nenhum, porque o gestor que vai criar essa gestão financeira, ele tem que ser técnico e na verdade, o cargo de confiança, é claro que a indicação é do prefeito, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é um procedimento técnico. E esse técnico, levando as palavras até do Bosquim, do Dr. Franquiani, eu acredito que na Câmara Municipal tem, que quase todos os órgãos do Executivo tem, mas que o prefeito levaria essa indicação por técnico. Então, inclusive, nessa minha fala, eu estou parabenizando a você, e até o Franquiani, que essa emenda, para o meu ver, é de grande valia. E eu peço aos vereadores que a gente vote a emenda, sem problema. Inicialmente, então, votaremos o projeto. Em votação, o projeto de lei complementar. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, o projeto foi aprovado por 16 votos. Votação, então, a emenda. A emenda do vereador João Bosco e do doutor Francisco Franquiani, que isso substitui-se a expressão amplo, constante no anexo 1, para restrito aos servidores municipais e quadro efetivo. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A emenda foi aprovada por 16 votos. Também, aqui, o Bartolomeu, o Otaviano e o Domar, da comissão, fizeram também um anexo, altera o anexo 1, e acrescenta a expressão economia, a qualificação constante do anexo 1. A pessoa, para subir o cargo, tem que ter um curso de economia. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 606/2014 do Executivo Municipal, que aumenta o número de cargos que identifica. Esse aqui está criando os cargos, nesse aqui eu vou falar que as pessoas entendem, o técnico de nível superior, fonoaudiólogo, de 4 para 5. Está aumentando um cargo. Em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Senhor presidente, Projeto, pois não, vereador. só uma sugestão. Nós temos aqui inúmeros cargos de criação, projetos de criação de cargos. Isso. Que tecnicamente deveriam ter sido enviados em um único projeto. Eu sei. Mas o prefeito fez questão de mandar, acho que 7 ou 8 projetos. Certo. Nós poderíamos votar, já que trata do mesmo assunto, né, com exceção daquele que cria o cargo de ouvidor, que tem a mesma emenda que nós acabamos de discutir, que todos esses cargos efetivos, esses projetos fossem votados em bloco. Vereador, eu concordo com você, mas eu vou falar rapidamente, até porque as pessoas de casa estão querendo ver quais os cargos que estão sendo criados. Tudo bem, e depois nós fazemos uma votação só. Depois, posteriormente, Eu fazemos gostaria que fosse votado em separado somente o que cria o cargo de ouvidor, Tá. que é um cargo de confiança. Tá. Então, 607/2014 também aumenta o número de cargos de técnico de nível superior de enfermeiro de 64 para 68. Aumenta 4 cargos. Em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, foi aprovado por 16 votos. O outro, e também 608/2014, é que aumenta o cargo de agente de administração pública de 150 para 152. Está aumentando 2 cargos. Em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, então, por 16 votos. O projeto de lei complementar 609/2014 também que aumenta o cargo de técnico de nível superior do assistente social, de 35 para 37. Então, aumentam 2 cargos. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, então, por 16 votos. O outro, do Executivo também, número 610, aumenta o cargo de técnico nível superior psicólogo,
de 25 para 27. Então, aumento também 2 cargos. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por 16 votos. Também aumento de cargo de técnico em enfermagem, de 74 para 80. Aumenta 6 cargos aqui. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, então, esse projeto também por 16 votos. Esse é o 613? Esse 613. O 614 é aumento do cargo de gerente, 3 cargos, de 47 para 50. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado também esse projeto por 16 votos. O projeto de lei 3991/2014 do Executivo Municipal autoriza promover a desafetação do imóvel que especifica. Então, em discussão esse projeto, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, esse projeto está desafetando um terreno para a instalação da sede própria da Justiça Federal. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do Itamar André, denomina Sebastião Vaz da Mota, atual Rua 13, em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do José Osmar de Castro Guiguim, denomina Madalena Soares, atual Rua 7, do bairro Afonso Queiroz, em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Também o projeto de lei 3999 do Itamar André, denomina Ernestina Joaquina de Jesus, atual Rua 5, localizado no bairro Alto Pensares. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do Executivo Municipal, autoriza promover a desafetação do imóvel que especifica. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Esse é da Curtidora do Alto Paranaíba. A desafetação. O projeto de lei 4003/2014, do Lázaro Bode, institui o município do agente comunitário de saúde e de combate a endemias. Em discussão. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. João Batista Gonçalves, Cabo Batista, declara de utilidade pública a Caixa Escolar Arlindo Porto Neto. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Passaremos para os 2 projetos de lei complementar 611. Ambos têm emenda. Então, o projeto 611, nós vamos votá-lo e ele tem uma emenda. Eu vou pedir ao vereador secretário para fazer a leitura da emenda, mas antes nós vamos votar o projeto. Do Executivo Municipal, projeto 611/2014. Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas o cargo de ouvidor regional de saúde e dá outras providências. Em discussão. Senhora Presidente. Pois não, vereador. Nós estamos agora diante da mesma situação daquele cargo do emprego. Ok. É sem sombra de dúvida, ainda mais na atual conjuntura que vive a nossa saúde pública, que disponibilize para o cidadão um meio de comunicação. Diria muito mais um meio de reclamação, né, dos atendimentos ou da falta de atendimentos que nós temos na saúde pública. Acho que é de fundamental importância. Entretanto, quando se coloca um ouvidor para ouvir reclamações da população e dar providências no sentido de equacioná-las, nós temos que ter um servidor que, novamente, não tenha compromisso com a política, que não tenha compromisso com quem o indicou para aquele cargo, que não tenha compromisso com o partido, mas que tenha compromisso com o usuário do sistema público de saúde.
Por isso, mais uma vez, entendo pertinente a criação do cargo de ouvidor, entretanto, o senhor prefeito poderá escolher quem ele desejar entre os servidores concursados com nível superior, como veio do próprio projeto. A minha emenda é no sentido de que ele não possa escolher livremente na população uma pessoa para ser ouvidor. Ele deve sim escolher uma pessoa, e isso é um cargo de livre nomeação, mas uma pessoa que tenha compromisso com o serviço público. E reafirmo, o compromisso com o serviço público é exercido e é mantido pelos servidores concursados. Este não interessa quem é o prefeito. A vinculação dele não é política e técnica. Por isso solicito aos colegas que aprovem o projeto por sua necessidade, mas que aprovem também a emenda para que nós podemos ter, de fato, uma ouvidoria. Muito obrigado. Realmente, vereador, nós concordamos com você, com as suas colocações. Eu acho que essa emenda vem num momento muito oportuno e necessário, porque nós temos que realmente priorizar as pessoas do quadro efetivo, concursado da prefeitura. E não, nós não podemos deixar apadrinhamentos num cargo tão sério e com tanta responsabilidade quanto isso. Então, o projeto de lei 611/2014 do Executivo Municipal, que cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas o cargo de ouvidor regional de saúde. Em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Solicito do vereador 15 votos. Quem votou contrário? Você. Eu solicito o vereador Otaviano Marques, secretário, que faça a leitura da emenda que foi colocada pelo doutor Francisco Fabiano. Emenda ao projeto de lei complementar. Emenda ao projeto de lei complementar 611/2014. Posição para sair, não? A emenda ao projeto de lei complementar 611/2014. Altera o anexo 1 do projeto de lei complementar 611, projeto 2014, que cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas o cargo de ouvidor regional de saúde. Artigo 1º. Substitua-se a expressão amplo, constante o anexo 1, para restrito aos servidores do quadro efetivo. Câmara Municipal de Patos de Minas, 25 de setembro de 2014, Francisco Carlos Frequiano, vereador. Então, senhores vereadores, em votação, a emenda do vereador Dr. Francisco Frequiano, que acaba de ser feita. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. A emenda foi aprovada por 16 votos. Vamos prosseguir a votação aqui. Só presidente. Pois não, posso votar o próximo, vereador? Depois você fala? Posso? Então, nós vamos votar o projeto de lei complementar número 611/2014. 615/2014. Palavra, senhor presidente. Esse projeto também tem uma emenda. Bom, o vereador Lindomar havia solicitado a palavra e eu pedi. É sobre o projeto 615, Lindomar? Não. O seu é, doutor? Você vai falar sobre esse? Só, esse não. Vereador Lindomar. Então, daqui a pouco você fala, eu vou passar a palavra que é do assunto do projeto. Pode falar, doutor Francisco. Senhora presidente, senhores vereadores, nós estamos diante de um projeto de lei de recuperação fiscal no âmbito do município, que na verdade, por bom entendedor, chama Lei do Gesto, ou Lei de beneficiar o mal pagador. É um absurdo que essa casa aprove um projeto dessa natureza, porque outro dia o Bosquim falou aqui que o prefeito estava cobrando, inclusive dívidas que já estavam prescritas, mandando as boletas de cobrança, ameaçando de protestos. E agora tem aqui um projeto de recuperação fiscal. Salvo engano que só nesse governo, o ano passado, esse ano, acho que é o terceiro projeto desse, que nós votamos e prorrogamos esse prazo. O projeto está, inclusive, senhora presidente, aqui no artigo 2º,
Na verdade, eu quero explicar para a população que está nos ouvindo o que significa isso aqui. Significa que você aí na sua casa, que pagou o seu IPTU em dia, que pagou o seu ISS, que pagou o seu tributo há 4, 5 anos atrás, em dia, está sendo chamado aqui agora de idiota. Porque quem paga imposto em dia nesse município é idiota. Porque quem não pagou em dia, agora está tendo desconto de multa e de juros. Porque a correção é impossível de se conceder. Não pode haver isenção de correção. Somente de multa e juros. Então, o cidadão hoje está sendo estimulado, Bosquinho. Mas por que eu vou pagar o meu IPTU que está vencendo? Se eu sei que o ano que vem vai ter um projeto me beneficiando, vai me dar desconto, vai tirar a multa, vai tirar o juro e ainda vai parcelar. Isso é uma teta cheia de leite doce, cheia de colosso. Isso é chamar o bom pagador de tributo de imbecil e o mau pagador de espertalhão. E estimular todos, não paguem seus tributos, espere as isenções, espere as anistias. Chegamos ao absurdo aqui, Bosquinho, de no artigo 2º, e muitos podem pensar, o Chico é louco de falar isso, porque isso é politicamente incorreto. Nós nos transformamos em grandes fazedores de favor, especialmente aqueles que não pagaram o município, que o município passou por dificuldade diante disso. Mas agora estamos aqui acalentando, a uma semana das eleições, vamos dar isenção, vamos parcelar. Chega-se à raia do absurdo, o que dispõe o artigo 2º dessa lei, que diz que aqueles que construíram irregularmente, cujas edificações estejam concluídas até a data da publicação desta lei e que não se encontram enquadrados nas exigências urbanísticas estabelecidas pela legislação em vigor, exceto a outorga onerosa, poderão ser liquidadas com redução de 30%. Então vem o cidadão, constrói uma casa sem alvará, sem projeto, irregularmente, ocupando o terreno mais do que pode ocupar, passando todo mundo para trás, a fiscalização pública totalmente omissa. Não se preocupe, que agora você vai pagar com redução, você vai regularizar a sua obra. Mas se a obra não está enquadrada nas exigências urbanísticas da cidade, para que lei então exigindo norma urbanística? Rasga isso e joga fora. Deixa todo mundo fazer, vamos multar e depois vamos isentar, né? Vamos anistiar, vamos remir dívida de quem deve. E aí você, uma coisa mais absurda ainda, o artigo 4º do presente projeto diz o seguinte, que os créditos objetos de parcelamento em curso na data da entrada em vigor desta lei, bem como os parcelamentos cancelados por falta de pagamento, terão os mesmos benefícios relativamente à multa e juros incidentes sobre o saldo remanescente. Isso aqui, para bom entendedor, significa o seguinte, você deve, já teve um projeto desse o ano passado, você foi lá e parcelou seu débito. Não pagou, não se preocupe, porque eu vou parcelar de novo, com o mesmo critério. Quem que vai querer pagar isso aqui, minha gente? O prefeito tem a obrigação ou a prerrogativa de fazer proposições. Porque, como consta lá na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, todo o poder emana do povo. E o povo está aqui, ó. Então, independente da proposição, da intenção da proposição, ela deve ser discutida e analisada por essa casa. E nós temos essa responsabilidade de não tratarmos o nosso bom contribuinte como uma pessoa idiota, que paga os seus tributos em dia, sendo que quem pagar 5 anos depois vai ter desconto e parcelamento. É um absurdo que aquele que já foi beneficiado e não cumpriu, seja novamente beneficiado. E mais ainda, o prefeito tenta aqui, com essa proposição, e aí não tira a razão dele. Como eu disse, é uma faculdade ter mandado, mas uma obrigação nossa de analisar. Não podemos botar um projeto desse em 2 dias, como está sendo feito. Por mim, eu até iria fazer muitas emendas, mas como me posiciono contra o projeto, independente de emendas, ele vem dizendo aqui, ó, os débitos fiscais parcelados, quando não pagam nas datas de seus respectivos vencimentos, terão acréscimo de correção, de multa, de juros na forma da lei vigente. Ou seja, você já deve, eu perdoei o juro. Mas se você não pagar, eu vou colocar juros de novo. Mas não preocupa não, que depois eu te dou outra anistia.
anistia dessa, você parcela de novo e paga quando quiser e se quiser. Diz que o atraso superior a 60 dias do pagamento de cada parcela determinará o imediato protesto extrajudicial do débito fiscal. Aonde nós vamos parar? Protestar título de dívida pública? Se a dívida pública tem emissão de certidão de dívida ativa, é porque é título líquido, certo e exigido, que tem presunção de veracidade, presunção de legitimidade e que não depende de nenhum procedimento ou ordem judicial para se exigir esse crédito. E isso talvez tenha levado o prefeito a emitir tantas guias de arrecadação e mandar para a população. Talvez tenha tomado algum tapa eleitoral e falou, vamos voltar atrás e dar um jeito de recuperar isso, essa besteira que nós estamos fazendo. E digo a todos, protesto não é meio de se cobrar dívida. Protesto é meio de constituir o devedor embora. Mas no nosso país, nós temos a ideia, protesta que ele paga, ele não quer um nome sujo. Então quem não pagar a prefeitura vai sujar o nome? Não. Quem não pagar a prefeitura vai ser executado judicialmente e está obrigado a pagar. E até para contrapor numa total contradição com o que diz lá atrás da regularização de obras, vem o seguinte: o disposto nessa lei complementar não se aplica aos débitos lançados de ofício decorrente de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação. Eu pergunto a todos os senhores e especialmente aos meus colegas vereadores: quem constrói uma casa sem projeto, sem alvará, quem utiliza o lote numa área, numa proporção maior do que aquela que a lei permite, não agiu com dolo? Não fraudou a lei? Não fez simulação para enganar a fiscalização? Então essas não poderiam receber nenhum tipo de isenção. Nenhum tipo de isenção. Esses são projetos casuísticos que visam atender interesses específicos de pessoas que construíram debaixo das barbas do poder público, esse se omitiu na fiscalização e agora ainda vai dar desconto de multa? Convenhamos, gente. Nós não estamos aqui para isso. Nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é de zelar e proteger o bom cidadão e aquele que cumpre os seus deveres e punir de forma exemplar aquele que descumpre. E aqui nós estamos fazendo o inverso, professor. Nós estamos punindo quem cumpriu seus compromissos e agraciando aqueles que descumpriram as suas obrigações e que a cada vez, a cada ano, reiteradamente, chegam a esse tipo de projeto. E volto a dizer, não quero aqui com isso fazer uma crítica ao atual prefeito, porque todos os prefeitos anteriores fizeram isso. Vê se a Receita Federal faz uma besteira dessa. Não paga a Receita Federal para você ver se vai parcelar e vai ficar te anistiando. Não paga, te executa. É assim com todo mundo. E podem saber, não tem pessoas de baixa renda devendo o município. Na maioria dos casos são pessoas que podem pagar, são pessoas que têm um grande número de imóveis no seu nome e que ficam especulando e que não pagam IPTU. E agora são agraciados com desconto. Então eu peço encarecidamente a todos os senhores, em nome e em benefício da população decente de Patos de Minas, que votam contra esse projeto. Antecipe meu voto e quero que conste da ata o meu voto. Eu voto contra, nominalmente. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, em cima desse projeto, a Vossa Excelência está colocando ele agora para ser votado? Isso, votaremos agora. Não, eu gostaria de pedir vista dele e depois pedir à senhora para requerer em textos legais que alguns projetos, inclusive esses de colocar pessoas para trabalhar, em cima de um eu falo assim, esse do IPREM, mas aí não do IPREM, aquele da Caixa Escolar, da Pendoriado, pedir a Vossa Excelência que requer ao plenário que coloca tudo no segundo turno, como que a senhora vai colocar, os outros também. Pois não, dispensa de indícios legais. Os projetos de aumento de cargo, vereador, de aumento Eles de sempre cargo... dois, mas eu aproveito e peço de todos esse de aumento de cargos, inclusive do emprego também, eu aproveito e peço de todos. Ok. Então, em votação, a solicitação do vereador para dispensa de indícios legais. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. E a lista dos 616 votos. Então, em votação, o projeto que acaba de ser discutido, que é... Pediu vista. Desculpa, pediu vista, Zé Mendes. Muito bem, então fica de vista com o vereador Itamar. Presidente, só deixa eu falar, por favor. Muito obrigado. Brincadeira, ela estava numa discussão importante.
ser interrompido, eu concordo plenamente. Só, presidente, apenas para poder dar uma explicação à população de Patos de Minas, porque foi bastante, em 2 dias, deu-se muita mídia, muita divulgação ao projeto de lei 4001, que dispõe sobre a organização do sistema de estacionamento rotativo, Zona Azul, estacionamento rotativo, cita-se parquímetros em alguns momentos. É só para esclarecer a população que esse projeto não está entrando hoje em votação, não foi liberado pela CNJR e também pela própria CUTMA, que também não liberaria, o Braz, o Toninho, outros vereadores também, porque precisa ser debatido melhor, precisa de uma análise, de uma discussão maior a respeito desse projeto. Apesar que ele é extremamente importante, nós temos que buscar agilizar, porque ele traz uma importância muito grande. Hoje, ele chegou aqui na terça-feira, a CNJR avaliou. Hoje, às 10 horas da manhã, nós fizemos uma reunião em que contamos com a participação da diretoria de trânsito, teve aqui presidente da CDL, tem outros segmentos, outras instituições interessadas, não só o comércio, mas a própria segurança pública, o cidadão comum do dia a dia que mora na periferia, mas que vem ao centro, que quer um estacionamento. Esse projeto visa a criação da Zona Azul, foi enviado pelo Executivo. O objetivo dessa lei, nós conversamos hoje muito, é democratizar o espaço público, né? E pedir, por exemplo, que alguém chegue aqui no centro às 6 da manhã e utilize o estacionamento até às 7 da noite, impedindo que tenha rotatividade, né? É melhorar o trânsito, é a fluência do trânsito. O objetivo desse projeto não é trazer lucro ao município, mesmo que a empresa concessionária vai ter que repassar no mínimo 10%, no mínimo 10% da arrecadação bruta ao município, a gente vai depender da licitação para chegar a um valor, né? O município não terá custos, isso está claro, mas ele tem uma série de questões por menores e por maiores, em alguns casos, que precisam ser debatidas e discutidas. Por isso nós convidamos já desde então todos os vereadores, toda a comunidade patense, que nós vamos fazer uma audiência pública. Foi solicitado, salvo engano, dia 7, 2 horas da tarde, para um debate, para uma discussão sobre a Zona Azul. E aí nós queremos a participação de todas as instituições envolvidas, que têm interesse, e a comunidade, não só a instituição, mas a comunidade de uma maneira geral. E tem a questão da fiscalização. Quem vai fiscalizar? Polícia, agente de trânsito, quem? Então tudo isso ainda cabe nessa discussão. Então dia 7 de outubro, 2 horas da tarde, já fica o convite para um debate bem salutar, bem saudável sobre esse projeto, o 4001, que é referente ao espaço, estacionamento rotativo aqui no município de Patos de Minas. E essa justificativa de que é um projeto muito importante, carece de ser bem debatido para depois ser colocado em votação, senhora presidente. Então, vamos votar agora o projeto de lei 3929/2014 do Cabo Batista, que acrescenta o parágrafo 1 do artigo 1º sobre a obrigatoriedade de instalação de abrigos nos pontos operados no âmbito do município de Patos de Minas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permitem a comissão. Aprovado por 16 votos. Então vamos agora passar para os projetos de segundo turno. Como foi solicitada a dispensa de exercício legal para os projetos de criação de cargo, enquanto a comissão assina, nós vamos passar para a votação em segundo turno dos projetos pautados para a tarde de hoje. Senhora presidente, mais uma vez eu sugiro. Nós tivemos a votação em primeiro turno e eu acho que consultando os colegas, se mantida a votação no segundo turno como a votação no primeiro, nós poderíamos votar todos em bloco. Até porque a população já conhece os projetos, a senhora já falou de cada projeto, né? E nós ganharíamos tempo, ainda temos muito na reunião hoje ainda para discutir. Senhor presidente, Muito bem, mas eu queria, na votação, de incluir de todos os projetos, do projeto do vereador Bosco e o do Franguiani, que é do quadro escolar, eu gostaria que a senhora falasse para que o segundo turno, justamente. Tá ok. Então, quais são os projetos? O 3913, que você está pedindo separado, vereador? Não, é o da Passo Grande. 3913. Mais algum, vereador? Só esse? Tá. Então, gente, nós vamos votar em bloco esses projetos aqui. O 3936/2014, do João Batista,
que institui a Semana Municipal de Segurança Pública. Também do Itamar, que denomina Sisicô, um trevo localizado no entroncamento da LMG 743. Do Lindomar Tavares, que denomina de Arilson José da Silva, atual Rua 8, do bairro Sorriso. Também. Presidente. Pois não. Por favor, o senhor poderia citar o número dos projetos? Pois não, vereador. Os projetos que nós estamos falando é do segundo turno, vereador, que são pautados para essa tarde de hoje. É o 39 e 36, o 39 e 89, o 39 e 90, o 39 e 93. Agora, prosseguindo, o 591/2014, também que autoriza o chefe, o Poder Executivo e o presidente da Associação Profissional de Patos de Minas a outorgar a escritura pública de imóveis doados ou concedidos para uso, do Vicente e do Franquiano. Também, o projeto de lei do Vicente, e também de minha autoria, que autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção de imposto predial e territorial urbano. Isso aí sem ter que refazer todo ano, né? O outro é o 602/2014, que altera o anexo 3 da Lei Complementar 6.464, do Executivo Municipal. E o último, que declara de utilidade, é o 4004, do João Batista, que declara de utilidade pública a Caixa Escolar a projetos por 16 votos. Agora, os de cargo, a criação de cargo, eu coloco todos em bloco, em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados, então, por 16 votos. Inclusive com as emendas, né? Com as emendas, como foi votado em primeira votação, né, vereador? Agora o projeto do João Bosco, 3913. Senhora Presidente, Pois não, vereador. embora ele tenha passado na constitucionalidade, eu já vou colocar o meu voto contrário, até por uma questão de coerência, seria no mínimo estranho, né? Depois de tantos debates, eu votar a favor do projeto e ainda permaneço com a seguinte opinião. É estranho votar um projeto que foi considerado inconstitucional, ele tem um parecer jurídico contrário e não tem de onde sairá o dinheiro para esse projeto. Então, mantenho meu voto contrário ao projeto que consta em ata a minha fala, devido por uma questão de coerência. Obrigado. Muito bem, para as pessoas que estão também nos vendo, nos ouvindo, e para o plenário aqui, esse projeto é aquele que dispõe sobre a gratuidade e benefícios do transporte coletivo urbano de Patos de Minas. Então, em discussão, vereador Bartolomeu Ribeiro. Senhor presidente, no primeiro turno eu votei contrário a esse projeto, né? Até por coerência pelo parecer jurídico, né? Mas no momento eu votaria a favor. Ok, vereador. Em votação. Eu também. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Você se absteve, né? Agora eu vou votar. A favor. Então, Baltazar, por favor, conta para mim o resultado. Favor de votar. Foram 10 votos a favor, 6 contra. Então, o projeto foi aprovado por 10 votos a 6. Eu encaminho os projetos de leis, né, à comissão de redação para dar os seus pareceres. Comissão de redação, por favor. A comissão deve ser votada com a mesma redação. Então, em votação, o
parecer da comissão de redação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam comissão. Os projetos foram aprovados na redação por 16 votos. Discussão e votação de indicações e requerimentos. Solicito ao vereador secretário fazer a leitura das indicações. Senhora vereadora presidente, todos já têm conhecimento, né? E realmente a senhora pode colocar em votação, que todos já têm conhecimento. Secretário, passa a palavra. Com a palavra, o vereador José Osmar de Graça. Indicação 709, vereador Lázaro, texto disso aí. E a indicação. Vereador, você repete o número, por favor? 709. 709. Então, é concedida a vista. Com você, vereador. Senhor presidente, e a indicação 628 está lista. 628. Que era do Omar. E essa indicação eu fiz ela no dia 16 de maio de 2014. Foi aprovado por 15 votos. Então essa indicação, caso seja colocada em votação, que ela fosse colocada individual, separada, e mais ainda, a equipe de estrada já está nessa região, arrumando as estradas. Só porque estava destinado para a localidade de Alagoas, foi desviada a equipe de Alagoas para a localidade de Vieiras. Porque diz que eu não deixei a equipe, eu não deixei o vereador fazer a indicação. Então, por isso, eu estou pegando as provas, porque desviou a equipe que estava destinada para Alagoas e foi para Vieiras. Eu também quero que Vieiras seja metido, inclusive tem indicação para Vieiras, mas foi retirado de Alagoas e eu vou conversar com o prefeito, caso seja verdade, não é da parte dele, mas se você está sabendo, eu vou procurar o meu direito. Vereador, então você pediu listas do 709, a 628, você disse que já tem uma pautada na casa em maio. Eu gostaria de saber da secretaria que passa a indicação aí, foi feito com o mesmo teor, se é a mesma indicação, que o nosso regimento interno não permite, nós temos que fazer uma indicação apenas com o mesmo teor, não podemos estar repetindo, né? Eu queria saber. E você? Tudo bem, vereador? Pode falar, vereador. Senhor presidente. Capatista. Eu gostaria que o Lázaro Borges, essa indicação dele, 709 aí, que está falando do lixo eletrônico, pois é, mas eu quero saber quem retirar zero, porque já tem um projeto aprovado por mim e pelo Braz. Os primeiros projetos nós fizemos aqui na Câmara aqui. Ela já está sob vistas com o vereador Diguinho. Na próxima reunião poderemos ter outros procedimentos. Uma parte, senhora presidente. Pois não. Vereador Cabatista, na próxima reunião eu vou ver qual é o vereador Guiguinho e eu retiro ela. Tá ok. Então, vereador Vitomar, você está com a palavra. Sim. A respeito dessa questão de uma indicação, eu acho que é muito pequeno nós ficar aqui discutindo e debatendo uma questão de indicação, e se já foi feito, se não foi feito, se isso está gerando desconforto para A ou para B. Realmente, não só a indicação, mas os ofícios nós fizemos também, solicitando o atendimento das máquinas na região de Alagoas. Nós, inclusive, fomos lá e participamos de alguns encontros, de algumas novenas, de reuniões, e aí a gente recebe todo um cronograma de reivindicações de estradas, sim, Barreiro, Barreirinho, e outros lugares, outras comunidades ali próximas. Por isso nós fizemos essa indicação, recebemos inclusive isso da própria escola, e na indicação que nós fizemos, salvo engano, ela cita inclusive, dona Edmir, quantidade de alunos que ficaram sem aula naqueles dias que choveram 3 dias, 25, salvo engano, 24, 25 e 26 de julho. 24, 25 e 26 de julho, nós tivemos crianças que ficaram sem aula. A indicação feita pelo colega Guiguinho, ela
faz referência ao mês de maio. Então aí nós tivemos aquela chuva forte em julho, em que as crianças ficaram sem aula na linha Lagoas, e foi aí que nós fizemos. Tínhamos conhecimento da indicação dele, da forma que foi feito, e se tiver ela igual, detalhada, igual, realmente, com os mesmos lugares, é uma coincidência absurda, né? Eu tenho certeza que o nosso pessoal da retaguarda aí não iria colocar se nós tivéssemos uma idêntica, da mesma forma. Sobre as máquinas estarem já seguindo ali para a região de Alagoas, de Vieiras, é do nosso conhecimento que nós acompanhamos todos os dias, e cobramos todos os dias aquilo que a comunidade nos traz e nos oferece. Cobramos, pedimos e repetidamente, pode perguntar isso lá no Barracão Panels, para João Carlos, o Adilson, que é o rosto, nós fazemos isso todos os dias. Se vai primeiro ali para Vieiras, está próximo. Vai ser atendido a Alagoas agora na sequência, essa informação que foi me passada, inclusive, essa semana, quando eu indaguei no início da semana, como é que é? Vai atender Alagoas ou não? Vai atender a região de Alagoas, do Barreiro, Barreirinho, minha amiga Lucimar, a próxima, e todos os outros. Agora, se a indicação gera tanto desconforto, tanta discussão, por favor, gente, retire essa indicação. A indicação não é que vai fazer o serviço. O ofício também atende, as reuniões que nós fazemos com a equipe do Barracão, que nós fazemos com o secretário, que nós fazemos com o prefeito, que é a mesma prerrogativa e direito que tem o vereador José Osmar. Então, por favor, já são 3 ou 4 reuniões que nós estamos instigando e discutindo em cima de uma indicação. Por favor, o serviço já está sendo... Não, as máquinas estão lá na região, já vai atender. E não é. E aqui, os méritos são do vereador José Osmar também, que ele luta pela região. Os méritos pertencem a nós, todos os vereadores, porque eu acredito que não é só eu e o José Osmar que pedem para a região de Alagoas, não. Aqui deve ter outros vereadores que têm aceitação, amizades e cobranças também da região de Alagoas. Então, por favor, dona Edmeia, a senhora peça à equipe que retire essa indicação, porque eu não quero que ela volte à tona e a debate para trazer desgosto a um colega tão importante, nobre e que trabalha tanto pela região de Alagoas como o José Osmar. Não só nessa gestão, mas em outras também, as quais ele esteve trabalhando e que ocupou esse cargo legislativo. Por favor, retire. Mas eu deixo aqui claro que fique registrado. As máquinas já estão na região, vai atender Vieiras, vai atender Alagoas. Que seja colocado em ato. Vai atender também devido à minha solicitação e que também representa aquela região e aquela comunidade. Se não pela indicação, pelo ofício, pelas reuniões e pelos contatos que eu tive com todos aqueles moradores. Então, a indicação foi retirada pelo autor. Em discussão, pois não, vereador, pode fazer. O vereador com certas palavras, e inclusive, onde que fala aqui, ó, Mata do Brejo, passando pelo José de Brito, até o porto Santo Antônio das Minas Vermelhas, que é o ponto de ônibus. Inclusive lá está uma máquina lá e o pessoal não quer a sua máquina cascada. Eu estive lá essa semana, a equipe quinta-feira veio do lado do pântano, toda rodando, não raspou a linha do pântano, não tem linha de ônibus de passageiro mais por causa de estrada. E, então, quer dizer, já tinha pedido a chave do centro comunitário de Alagoas e não foi para Alagoas. Na quinta-feira, o próprio funcionário falou só, por motivo, pediu que a equipe fosse direto para o Vieiras. Então fiquei muito assim, triste, né? Porque já estava tudo marcado para aquela região. É claro que os Vieiras também tem que arrumar, mas em Alagoas aqui é o ponto mais ideal, porque ia arrumar aquela região toda ali, ó, Mata do Brejo, Boa Vista. Então aquele trecho todo ali, talvez você não conheça alguns lugares ali. Conheço. Então ali, todo atendido pela comunidade de Alagoas, que não dava mais de 12 quilômetros por dia para levar alimentação para o pessoal. Só para concluir, dona Edmeia. Conheço as pessoas, inclusive muitas delas conheço por nomes, inclusive visitando, viu, José Osmar? Indo nas fazendas também. E o detalhe, tem uma dificuldade zona rural muito grande que se chama cascalho. Porque o pessoal realmente não quer que passe só a lâmina sem pôr cascalho. Mas quando não se tem a doação do cascalho, José Osmar? Porque, inclusive, um assunto que o senhor levantou no ano passado, que nós debatemos incansavelmente aqui, tem que ter a doação do cascalho, tem que ser autorizado, tem que ter o respeito à legislação ambiental. Quando não tem esse cascalho, mas eu faço apelo a algum
senhor que tem a pescaria naquela região, algum proprietário que seja dentro da legalidade, que faça doação para arrumar também esses pontos ali na região de Alagoas que tanto necessita. Como nós buscamos em outras áreas também, como agora recente vai atender a comunidade de Vila São João e a nosso pedido, corremos atrás do cascalho. Então, é isso aí. Que fique esse assunto, pelo menos nesse assunto referente à indicação, encerrado. Mas que a luta e o trabalho de cada uma das comunidades possa prosseguir. Muito bem, eu quero saber do vereador Josmar, se ainda continuou com a palavra, já encerrou, vereador, sua parte? Pois não. Vereador Lázaro, você está com a palavra? Eu queria falar sobre o requerimento. Só um minuto. Eu vou dar a palavra ao vereador Valdir Reis, que é sobre as indicações. Pode falar, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, visitantes, servidores, vereadores. Bom, já que estamos falando de indicação, né, Tonhão? Eu só quero dar aqui uma notícia boa, uma indicação que o mais o Tonhão fez, lá para o bairro Alvorada, aquela região ali, porque aí depois da duplicação ali do tomate aqui, ficou muito perigoso ali, aquela rotatória próxima até aqui no supermercado nosso. Na volta do posto. Isso, aconteceu vários acidentes. Então, mais que o Tonhão fizemos indicação e graças a Deus vamos ser contemplados com ela, né, Tonhão? Vai ser feita uma rotatória muito grande ali, a pessoa que está vindo para entrar para o bairro Alvorada, entrar para o bairro Camaraty, que está indo, que está vindo, né, Domão? Eu só queria aproveitar esse gancho que já passa da indicação. Essa tomada aqui, presidente, vai ter muita coisa ainda vai acontecer nela aí, muito. Essa rotatória está acontecendo o seguinte. Eu fui lá com o pessoal de trânsito, tem um supermercado lá, o pessoal vai, tem que descer na outra rotatória para voltar para trás. O pessoal está dando ré e entra na Zeca Roda. Eu estou sabendo de 2 acidentes no local, mas após essa outra rotatória, a rua é muito estreita, ela com um veículo de um lado e de outro, custa passar o veículo. Com a guia da UFO, eu já levei o conhecimento ao prefeito, para ele fazer um levantamento junto com a direção de trânsito. O fluxo de veículo local vai ser Deus nos acuda nesse pedaço, até chegar na Edson. Eu prefeito muito mal e eu vou tirar o projeto de lei meu aí, 3984. Tá? Eu vou entrar com ele depois, lei complementar. Tá ok, vereador. Então, cumprimentar os vereadores, né? Nossa obrigação é ter zelo mesmo, né? Pela coisa pública, a segurança do nosso povo, né? Parabéns a vocês pela indicação e pelo atendimento. Foi pedir também um sinal de trânsito para a rua Tupis, com a Gabriel Pereira, está em análise, é isso aí, e esse pedaço dessa rua estreita pela Comissão de Trânsito. Muito bem. Com a palavra, vereador Lázaro. Boa tarde, senhora de mesa, vereadores. Gostaria de solicitar ao vereador Bartolomeu, por gentileza, que devolvesse o requerimento 395, que foi no mês de julho, para que colocasse em votação aqui, para que a gente pudesse dar prosseguimento nesse trabalho, para que ele devolvesse. Eu estou devolvendo também umas indicações que estavam comigo, sobre vista, e a indicação... Só um minutinho, perdi aqui. Estou devolvendo as indicações que estavam comigo. E eu peço ao Bartolomeu, por gentileza, que devolva o requerimento. Então, vereador, eu gostaria de ver essas indicações suas, porque eu vou ter que anunciá-las aqui, porque nós não estamos com as cópias delas, já que elas não estavam pautadas para essa aula. Tem uma indicação aqui do vereador Bartolomeu, que está pedindo para ser lido aqui, votar hoje, adotar medidas necessárias para a alteração do itinerário do ônibus do transporte coletivo urbano municipal, rota 5, Coração Eucarístico, com uma parada para embarque e desembarque de passageiros na rua P10 ou na rua Francisco de Assis Sabino, próxima à Escola Estadual Abílio Caixeta Queiroz. Em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Só presidente. Aprovado por 15, 16, 15 votos. E as indicações estão pautadas, né, vereador? 376, a 398 e a 558. Ok. E eu pergunto a Vossa Excelência, Bartolomeu, se não vai devolver ou se o senhor vai colocar em votação? Tá. Então nós vamos votar as que você está devolvendo. E todos têm a cópia, está na pauta. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos.
Agora, eu solicito o vereador Bartolomeu, se ele vai devolver. Senhor presidente, eu devolvo na próxima reunião. Como já passou o tempo, eu solicito que o senhor, que é presidente, me coloque em votação. Porque já deu tempo para que ele analisasse, fizesse as correções necessárias, e eu solicito a senhora, como presidente da casa, que pelo regimento interno já passou do prazo, expirou o prazo e que tenha que ser votado. Que as correções que ele pudesse ter feito, poderia ter feito rapidamente, eu não sei por que ele está segurando. Eu solicito a senhora que tome providência, então, pela mesa diretora, como a presidente da casa. Eu vou solicitar a minha assessoria jurídica que dê uma olhada nesse assunto, para que ver se já extinguiu o prazo realmente. Eu solicito ao vereador então que devolva a indicação do vereador Lázaro. Devolver, senhor presidente, pedido da senhora. Então vamos ver. Essa do vereador Bartolomeu já foi votada, né? Obrigado, Bartolomeu. Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado. Vereador, gostaria de anunciar o requerimento que ele está devolvendo estava sob vista do vereador Bartolomeu Ribeiro. A mesa diretora solicitando informações do secretário municipal de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Virgínio Pereira Borges, sobre o andamento das ações necessárias ao atendimento de diversas demandas dos moradores no distrito de Santana e Patos, a Pátria Nacionais. E aqui estão relacionadas, então, as demandas dos vereadores de Santana, dos moradores de Santana. Em votação, requerimento. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. Aprovado por 15 votos. 16 votos. 16. Doutor Franquinho. Gente, tem um projeto que chegou agora aqui que eu não estou entendendo mais nada. Ele não foi devolvido para mim, não. Parecer prévio no Tribunal de Contas. Devolveu não? Vereador, devolva esse projeto. Eu acho que já está mal votado, eu acho que tem todas as vezes, o próprio tribunal já deu um parecer que pode ser votado. Eu acho que mais uma reunião ou outra, na minha opinião, você está no seu direito e tudo, mas é um projeto que eu acho que já poderia ser votado, esse projeto. Próxima reunião vai ser dia 9. Não sei que dia. Na quinta-feira, dia 9. Vai ser votado, do que depender de mim, vota dia 9, se aqui for registrar em ata, vai ser devolvido para votar dia 9. Está registrado. São as contas da prefeita, ex-prefeita velha, liberar isso. Pela ordem, Pois não, vereador. usando também o regimento interno, eu gostaria que a senhora consultasse se ele tem que devolver ou não. Quando a senhora usou o regimento comigo. Pelo que peço palavra. Eu gostaria Vereador Carlito. que o Lidão cumprisse que ele realmente fez o próprio entregar na próxima reunião. Então eles parecem ter uma picuinha, eu acho que é bobagem, tá, Marcos? Você está levando para um lado que você não deveria levar. Não, mas usar picuinha, esse tipo de palavra. Pois é, eu estou falando que é o seguinte, você fez um compromisso aqui que na próxima reunião você entregaria. Agora você me entregar por quê? Só isso que eu Então eu vou devolver dia 9. Não, vereador. Você fez o compromisso, você fica com a sua palavra, devolve. Ele fica aí, Assim como eu solicitei do vereador Bartolomeu, apesar que a indicação interrompeu, como a vista tem prazo de 15 dias, o seu prazo também já extinguiu, eu solicito que você devolva. Bom, só uma observação, que o vereador Carlito, eu e ele sempre tivemos um excelente relacionamento, eu não deveria levar para esse lado de citar picuinha, que se eu quiser levar para o lado da picuinha, essa prestação de conta ela vai arrastar muito tempo ainda aqui na Câmara Municipal, se eu quiser levar para o lado da picuinha, porque o prazo é justamente para levantar informações. Aí tem uma série de informações aí, do ano de 2012, que não estão agregadas. Muita coisa. Inclusive que gerou, CPI aqui na Câmara Municipal. Então, eu não quero levar para o lado de picuinha. Se eu estivesse querendo utilizar isso aí politicamente, se eu quisesse estar utilizando isso aí como picuinha, eu estaria agindo de outra forma, estaria usando esse microfone aqui todo dia para poder criar debate, para poder criar denegrir, ou pelo menos para afetar a imagem. Não faço isso, mesmo sendo um momento político, não é meu objetivo, não é meu intuito.
Mas levar para essa observação de lado de picuinha não é. Se fosse picuinha, estava agindo de outra forma. Estou agindo, trabalhando silenciosamente em relação a isso. Mas atendendo, dona Edmir, a sua observação em questão do prazo, não sei se algum outro vereador queira fazer alguma observação ou pedir vista em relação a esse projeto, mas da minha parte tudo bem, eu libero só votar na próxima reunião, até porque na reunião passada eu quis devolver um projeto para votar, como já tinha passado tudo, só não votou. Então, da mesma forma, está devolvido, a senhora coloca em votação no dia 9, porque na reunião passada eu devolvi dia do emprego, a senhora disse que já tinha passado tudo de hora, então vamos agir da mesma forma, com a mesma coerência da reunião passada, está devolvido igual no final, e a senhora pode colocar para votar no dia 9, tá bom? Muito obrigado. Não está nada dentro do prazo, né? Pois é. Esse projeto ele já teve parecer prévio, né, do Tribunal de Contas, já foi aprovado, né? Eu vou colocar em votação, porque essa casa também ela tem todo o poder, né, de votar a favor ou contra e decidir, né? Está na nossa competência. Então, o exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas, exercício 2012. Então, vamos ver em votação. Em instrução. Os vereadores. Esse senhor é de acordo com a condição. Mas aí nós vamos desacatar o pedido do vereador? Não, é o seguinte, o vereador Bartolomeu, ele devolveu um requerimento, né? Uma coisa atendendo a solicitação aí dos colegas. Agora, isso aqui depende, vereador, da minha definição como presidente. Senhor presidente, eu vou acatar o pedido do vereador Lindomar e eu peço vista para que seja votado dia 9. Ok, vereador. Então, está concedido a vista com Vossa Excelência. Comunicações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valdir. Senhor presidente, eu só queria comunicar que eu fiquei muito feliz por ter inaugurado o posto de saúde lá no Sebastião Amorim, Jardim Panorama, aquela região lá, né? Inclusive a senhora estava lá, a senhora também faz parte também desse pedido nosso da volta da comissão. E o pessoal lá com certeza está muito feliz, é uma obra muito boa, com boa saúde muito grande, realmente uma unidade de saúde muito bacana, que vai estar, você diz, atender a demanda do nosso parque. Sebastião Amorim, Belvedere, Jardim Panorama, enfim, aquela região toda. Realmente, vereador, esse pessoal ali estava carente. Uma demanda muito grande, foi uma bênção, né? Bom, mais alguém quer fazer uma comunicação? Pois não, vereador. Apenas para convidar, embora posteriormente nós não recebemos o convite, dia 8 de outubro de 2014, nós faremos uma audiência pública sobre a questão do conceito de patrimônio histórico e preservação do nosso patrimônio aqui em Patos de Minas. Eu já deixo um pré-convite, o convite será entregue a cada um dos colegas vereadores e gostaria que aqueles que são atentos a esse assunto, né, aqueles que são professores, aqueles que são militantes da cultura, que se fizessem presentes, porque é importante discutir a preservação do nosso pouquíssimo patrimônio que estou aqui em Patos de Minas. Obrigado. Muito bem. Votos de pesar. Eu solicito o vereador secretário que faça a leitura dos nomes das pessoas falecidas. José Carlos dos Santos, Maria José Gregório, Maria das Flores Silva, Geralda Maria Saldanha, Antonieta da Silva Ferreira, Marco Aurélio de Lima, Pedro Anacleto Benfica, Gisele Maria Pereira, Geralda Alves Borges, Anita Gomes de Brito, Lorena Carolina de Oliveira, Yolanda Caixeta de Lima, Coleta Campos Vieira, Aparecida de Fátima Porfírio Rodrigues, Sebastião Cavalieri, José Moreira Soares, José Romão Dias, Hilda Martins Pereira, Francisca América da Silva, Maria das Flores Silva, Olímpio Alves Pereira, Joaquim Vitório da Silva, João Batista da Silva, José Caixeta Coelho, Maria Dorvina de Oliveira, Dolvina Gonçalves Pereira, Joana dos Santos Basílio, Geraldo Cordeiro de Queiroz,
Antônio Rodrigues de Paula, José Teixeira da Cunha, Manuel Antônio de Oliveira, Arda Maria Barcelos, José Pulo. Nossas famílias enlutadas, os nossos sentimentos aí da casa. Eu agradeço a presença de todos. Moção de aplauso. Cadê a moção de aplauso? Uma moção de aplauso aqui do vereador João Bosco, senhora presidente. Pela conquista, a banda Um Berço, pela conquista do primeiro lugar do Prêmio de Música de Minas Gerais. Autor, João Bosco. Em discussão, em votação, moção de aplauso. Vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por quantos votos? Quantos vereadores tem? Todos 16, né? Então, gente, eu agradeço a presença de todos. Convoco para a reunião ordinária no dia 9 de outubro, no horário regimental. Solicito o vereador, o secretário Adriano Marques, proceder a chamar os senhores vereadores. Todos estão presentes. Boa tarde para todos. Até a próxima. Foi Chiquinho.